Olá, esse é o Descomplicando a Auditoria Médica. No episódio de hoje vamos falar sobre a auditoria médica, a carreira que me permitiu dormir em paz. Sejam todos muito bem-vindos. Se você é médico que busca conquistar saúde e estabilidade financeira, você veio ao lugar certo. Eu sou Renata Biapina, médica anestesista, auditora médica com mais de 15 anos de experiência, atuação em operadoras de saúde e quero convidar você a conhecer um pouco mais desse universo e entender de que forma a auditoria médica pode influenciar de uma maneira muito positiva na tua vida. Eu comecei a minha carreira, eu terminei a faculdade com 25 anos. Com 25 anos eu estava entrando no mercado de trabalho, eu fui mãe muito cedo, eu tive filho durante a faculdade. Então quando eu comecei a trabalhar, assim que eu me formei, eu tinha uma necessidade muito rápida de ganhar dinheiro, eu tinha uma necessidade muito rápida de construir patrimônio, de construir a minha vida, de estruturar a minha vida. E nada melhor, nada mais rápido para se ganhar dinheiro quando a gente se forma do que você dar plantão, né? Até porque a gente ainda está em fase de residência, a gente ainda está em fase de especialização e assim que a gente se forma a gente consegue, chove plantão, né? A gente tem uma porção de indicações dos professores, indicações de colegas de períodos acima do nosso que se formaram antes e que já estão trabalhando e levam a gente para aquela vaga, ou um colega que a gente conheceu durante o internato, ou na própria residência mesmo, um colega qualquer que tenha começado e ele te puxa. Então existem várias situações, várias oportunidades que se abrem para o médico recém-formado e a gente avança, caminha e abraça esses plantões e tem que abraçar mesmo. Quem está recém-formado tem que ir à luta, tem que arregaçar a manga, tem que dormir em plantão mesmo para poder aprender, vivenciar as experiências, construir laços, né? São laços afetivos, laços de amizade, laços que se formam, se solidificam e que a gente caminha ao lado desses colegas com esses laços bem amarrados durante muito tempo, quando eles são sólidos, são relações que se constroem e que saem daquele ambiente do plantão e vão para a tua vida privada, para a tua vida profissional, né? Isso aconteceu comigo, eu comecei a dar um plantão anos atrás, assim que eu me formei, eu tenho 23 anos de formada, eu comecei a dar um plantão. Dava plantão em emergência, né? Hospital Lourenço Jorge, que era um hospital de referência grande, Hospital Miguel Couto, mas quando eu comecei a minha residência, eu estava no final do primeiro ano, início do segundo ano de residência, por aí, eu comecei a dar plantão já em anestesia e comecei pelo Hospital Rocha Faria, onde eu fiquei por 7 anos. E sou muito grata porque essa experiência toda me engrandeceu muito, me trouxe muita bagagem, fez de mim quem eu sou hoje, fez parte da minha história e dali eu tirei grandes amigos que eu levei para minha vida. A partir dali eu conheci pessoas com as quais eu fui trabalhar, fui montar equipe, eram pessoas que estavam recém-formadas, na mesma situação que eu, começando junto comigo, e a gente formou uma equipe e trabalhou junto por mais de 15 anos. Então o plantão ele é importante, ele é necessário. E por que eu tô começando falando tudo isso? Porque algumas pessoas vieram me perguntar: Renata, você abomina plantão? Você não gosta de plantão? Você não aconselha plantão para ninguém? Não é isso. O plantão ele é importante sim, ele é necessário sim, a gente constrói relações, ganha experiência e leva tudo isso para a nossa vida e constrói a nossa bagagem a partir disso. Então ele é importante, ele é necessário, mas ele não pode ser eterno. Tudo tem prazo de validade, tudo tem limite, né? A vida é feita de ciclos. E esses ciclos, eles precisam ter início, meio e fim. Os ciclos, eles têm, para ser produtivos, para serem saudáveis, eles precisam ter a hora de acontecer e a gente precisa ter o discernimento de qual é o momento para a gente interromper aquilo e partir para uma nova história. Então, quando você está recém-formado, legal, é válido, tem que ir mesmo. Mas tem um prazo. Tem uma hora que a gente está exausto, tem uma hora que a gente não aguenta mais, porque é uma vida de muita doação, né? Você deixa de participar de muitos eventos da tua família, você deixa de participar de muitos eventos dos teus amigos. Na minha época, eu dava plantão sábado à noite e domingo dia. E durante muito tempo, durante muitos anos eu dei plantão domingo 24 horas, sexta 24 horas, domingo 24 horas. Depois eu comecei a dar plantão também sábado à noite. Eu pegava sábado à noite e domingo. Por que eu fazia muito fim de semana? Porque na época eu estava na residência. E na residência médica eu ficava ocupada de segunda a sexta, fazendo minha residência de anestesia. Eu fiz residência de anestesia no Hospital de Servidores do Estado, aqui no Rio de Janeiro. Sempre morei no Rio de Janeiro, tá? Já me perguntaram isso. Eu fiz residência no Servidores do Estado, é um hospital que faz parte da história da minha família. O meu sogro, da Biapina, foi chefe do Serviço de Cirurgia Geral 2 durante muitos anos. O meu marido fez o internato dele lá, meu marido é cirurgião geral, cirurgião torácico, infectologista, e ele fez o internato dele lá. E eu fiz a minha residência lá. Então, Servidores era uma casa pra gente, né? Servidores era a extensão da nossa casa. E lá eu fiz grandes amigos que eu trouxe para minha vida, que convivem comigo até hoje, que fazem parte do meu círculo de amizade, alguns ainda trabalham comigo até hoje.
E nós aprendemos muito. Só que servidores, ele não tinha emergência aberta, servidores, ele era um hospital de procedimentos eletivos. Nós tínhamos 22 salas de centro cirúrgico, onde nós tínhamos a oportunidade de passar por todas as especialidades. Então eu fazia desde anestesia pediátrica, com um recém-nascido, pesando menos de 1 quilo, 1,5 quilo, bebezinhos bem miudinhos mesmo, até cirurgia cardíaca. Eu peguei a fase em que a gente ainda fazia cirurgia cardíaca lá, peguei transplante renal. Então foi um hospital que me trouxe muita bagagem. Mas e o tal do baleado? O tal do baleado, nossa senhora, você me trouxesse um pós-operatório que tivesse que voltar para a sala de cirurgia por uma complicação qualquer, de um transplante, uma cirurgia cardíaca, isso aí, ó, era meu dia a dia. Mas e o tal do baleado? O tal do baleado, eu tinha pavor dele, não sabia o que fazer, eu nunca tinha visto um, na minha rotina nós não pegávamos isso. E aí eu fui para emergência para aprender a lidar com paciente grave, a lidar com paciente que viesse porta dentro, né, viesse da porta da rua, paciente de emergência mesmo, ele trazido pelo bombeiro, ele vindo por meios próprios, mas um perfil completamente diferente do hospital que eu estava acostumada, onde eu estava fazendo a minha rotina. Então eu comecei a dar esses plantões ainda no meu 2º ano de residência. E obviamente eu fazia anestesia supervisionada por colegas já mais velhos, que estavam ali já há mais tempo, que já eram formados, como aconteceu com todos nós. E no início é uma alegria, uma empolgação muito grande, a gente está muito animado, a gente está cheio de energia, cheio de disposição e a gente quer botar a mão na massa em tudo. E aquela adrenalina é muito gostosa. Eu me lembro que eu chegava em casa super animada, super empolgada, eu queria contar tudo o que tinha acontecido, eu queria dividir toda aquela experiência e eu ficava doida para chegar ao plantão seguinte. Isso tudo era muito fim de semana, porque durante a semana de segunda a sexta eu tinha a residência. E a minha residência era uma residência que exigia muito, como a grande maioria. Mas eu comecei a ter muitas perdas de momentos. Quando eu era muito jovem, eu não dava tanto valor a isso, porque quando a gente é jovem, a gente tem uma vida inteira pela frente, a gente olha para esse horizonte com esta visão. A gente acha que tem muito tempo, que vai dar tempo de fazer tudo, a gente acha que consegue recuperar tudo depois. Só que os anos vão passando. E você começa a entender que aquela noite que você deixou de dormir, por mais que no dia seguinte você durma por horas, você nunca compensa. Você nunca consegue compensar 100% aquela noite anterior perdida. Então você imagina um acúmulo de noites perdidas ao longo de muitos anos. Isso é extremamente desgastante, isso envelhece, sobrecarrega o coração, isso deixa a gente drenado de energia, isso deixa a gente com uma exaustão física e mental que é absurda. Eu, durante esse período, eu perdi muitos eventos. Os meus grandes amigos, os meus melhores amigos, as pessoas mais próximas com quem eu andava na faculdade, eles se formaram junto comigo, obviamente, e eles começaram, alguns já vinham namorando desde a época da faculdade, outros começaram a namorar depois, mas o fato é que os casamentos foram acontecendo. E como eu dava esses plantões sábado à noite, eu perdi todos. Eu não consegui ver os casamentos dos meus melhores amigos. Eu acho que eu e meus melhores amigos de faculdade, né? Eu acho que eu fui a um. Mas quando a gente é muito jovem, a gente não pensa na importância de perdermos esses momentos preciosos e que não voltam atrás. Achamos que temos muito tempo pela frente. E conforme os anos vão se passando, nós entendemos que os laços familiares e de amizade, eles são construídos através de momentos compartilhados. Entendemos também que num piscar de olhos já não temos mais tanto tempo assim. E quando essa constatação acontece, é urgente fazermos a nossa reflexão, reconstruirmos a nossa história. Havia até uns momentos em que eu estava em casa, mas eu estava tão cansada que eu não tinha ânimo para nada. O corpo pedia a cama desesperadamente. Ficava cheia de rinite, voz rouca e enxaqueca. Era o meu corpo gritando por socorro, gritando por uma noite de sono. Nós sabemos que o organismo, ele tem a necessidade de equilibrar funções fisiológicas por meio da diminuição do metabolismo. Durante o sono, fazemos a limpeza de lixo orgânico produzido pelo cérebro, reparação tecidual, além de estimularmos o sistema imune. Todos nós sabemos que o sono tem 3 estágios, que são fundamentais para o equilíbrio do nosso corpo. No primeiro deles, o estágio acontece a sonolência, nós estamos próximos da vigília, mas já em relaxamento. No segundo estágio, ocorre a queda da temperatura corporal, relaxamento muscular, redução da frequência respiratória e cardíaca. E na terceira fase, que é o sono profundo, em que ficamos alheios ao barulho externo, até aqui a gente não sonha. Quando por fim atingimos o sono REM, que os sonhos acontecem. Mas e nos plantões, como é que funciona isso? Durante um plantão noturno, quando é possível fazer um revezamento do repouso, dificilmente passamos da fase 2. Raríssimos são os colegas que conseguem atingir o sono profundo. Estar na emergência sem prestar atenção ao toque da sirene do bombeiro chegando, ou o grito de baleado, ou mesmo a chamada do seu nome no alto-falante, para comparecer ao centro cirúrgico ou à sala de atendimento. Durante muitos anos, eu não sabia o que era sonhar. Até eu parar de dar plantões e começar a dormir na minha casa todos os dias, quando eu comecei a sonhar, foi um choque para mim me dar conta disso.
No sono ocorre a consolidação das memórias adquiridas durante a vigília, a fixação do aprendizado. E no auge da exaustão eu não tinha isso. Eu tinha muita perda de memória, muita dificuldade de arquivar informações. Eu precisava reler muitas vezes uma mesma frase. Eu simplesmente não fixava a informação de primeira. Os distúrbios crônicos do sono, eles estão ligados à maior incidência de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade, ansiedade, transtornos do humor, a depressão. Por isso eu digo sem medo de errar que a auditoria médica, ela salvou a minha vida. A auditoria médica, ela me trouxe qualidade de vida e isso não tem preço. Eu consegui me organizar os meus horários, organizar a minha rotina. Eu consegui voltar a ter noites inteiras de sono. Eu consegui me alimentar melhor, ter tempo para uma academia, ter tempo para me dedicar à minha família, sentar com os meus filhos para fazer um dever de casa, sentar com eles para conversar como foi um dia. É muito diferente. Eu, antigamente, eu achava que se eu estivesse de plantão um dia, tudo bem, naquele dia eu estava ausente da vida dos meus filhos, eu ia trabalhar 24 horas. Mas no dia seguinte era uma folga, eu estaria em casa e estaria disposta para eles. Só que não era bem assim que as coisas aconteciam, porque no dia seguinte, quando eu estava em casa, a maior parte do dia eles estavam fora, meus filhos estudavam no colégio em horário integral, né? Essa foi uma necessidade que eu tive, como eu tinha uma vida muito atribulada, meu marido também, dávamos muitos plantões, trabalhávamos muito, eu precisava que eles estivessem ocupados. Então eles estudavam no colégio com horário integral, porque ali eles realizavam todas as atividades ao longo do dia. Então era fundamental que eu estivesse em casa com eles no final do dia, que eu estivesse com eles na hora do jantar, que nós pudéssemos sentar para conversar sobre como foi o dia, que nós pudéssemos sentar para planejar o dia seguinte, para trocar informações, para entender o que estava acontecendo na vida deles. Então quando eu fazia essa movimentação, fazer esse movimento de dar plantão num dia 24 horas e no dia seguinte estar em casa, esse dia seguinte estava com eles ao longo do dia, salvo se fosse sábado ou domingo. E quando eu conseguia estar com eles, ou porque eles estavam de férias, ou porque era final de semana, ou porque era um feriado, eu estava exausta. Então eu não conseguia ter tempo de qualidade. E aí vinha aquele sentimento de culpa. Se eu estivesse em casa e eles estivessem na aula, eu ia deitar e dormir. Mas eu não estava com eles. E se eu deitasse e dormisse durante o dia, na hora que eu acordasse, eu tinha que fazer as tarefas de casa, eu tinha que ir ao mercado, eu tinha que ir a uma farmácia, eu tinha que fazer comida, eu tinha que arrumar a casa. E aí, quando eles chegavam, eu estava exausta. Então, eu tinha duas opções. Ou eu fazia tudo que eu tinha que fazer, toda aquela nossa rotina de dona de casa, que nós somos, além de médicos, nós somos donos da nossa casa, temos que fazer gestão da rotina da nossa família, isso é universal para qualquer profissão. Então, ou eu tocava essa rotina durante o dia, e quando eles chegavam, eu estava exausta mais ainda, porque vinha de uma maratona de plantões, e na hora que eu tinha para descansar, eu tinha coisas da família e da casa para resolver. Ou então eu me permitia durante aquela manhã e aquela tarde deitar, descansar, dormir, mas na hora que eles chegavam, eu tinha que me dividir entre eles e todas as outras tarefas que ficaram pendentes durante o dia. Então era uma vida de muito sacrifício. Fez parte, foi importante, foi um processo, porém, processos e ciclos precisam ter início, meio e fim. Eu não posso ficar nesse ciclo eternamente. Alguém aqui já assistiu aquele filme Feitiço do Tempo? Acho que sim, né? Todo mundo que está com mais de 40 anos lembra desse filme. Esse filme passou na minha adolescência. Acontecia lá uma história, mas o foco principal é que aquele personagem do filme, ele ficava parado no tempo e no espaço. Então, todos os dias ele dormia e quando ele acordava, parecia que ele estava no mesmo dia, aquele dia não acabava. E assim era a minha vida. Eu estava sempre de plantão, sempre correndo de um hospital para o outro, sempre naquela loucura. E os meus dias não acabavam. A minha exaustão era extrema. Eu aumentei o dobro do meu peso. Eu cheguei a pesar o dobro do meu peso. Isso não é normal, isso não é saudável. Dali vieram diversos problemas. Problema na coluna, eu evolui para 3 hérnias de disco, hipertensão, pré-diabetes. Então, a auditoria, ela trouxe uma nova condição para a minha vida. A auditoria, ela trouxe para a minha vida a oportunidade, não só de eu me reinventar como profissional, mas ela me trouxe a oportunidade de eu conquistar qualidade de vida, de eu conquistar saúde, de eu conseguir ter tempo de olhar para mim, de eu conseguir ter tempo de cuidar da minha família. Ela me trouxe a oportunidade de eu conseguir parar para me analisar, porque eu não tinha tempo para isso. Você sabe quando que eu percebia que eu estava tão absurdamente acima do peso? Quando alguém tirava uma foto minha sem que eu estivesse percebendo. Porque quando a gente está consciente, a gente está vendo o que está acontecendo, na nossa casa tem espelho. Só que o espelho da nossa casa mente pra gente. A gente olha no espelho da nossa casa e a gente não se vê tão acima do peso como as pessoas nos veem, como a foto que a gente olha depois nos mostra.
espelho da nossa casa, ele está viciado aqui no nosso cérebro. A gente olha para ele e enxerga o que a gente quer. E o espelho da minha casa não era diferente disso. Eu me olhava no espelho da minha casa e me achava maravilhosa. E aí eu ia a um barzinho, a um evento, a uma festa, qualquer situação em que eu estivesse com amigos e que eu fosse fotografada ou filmada sem estar percebendo, sem estar preparada, sem estar me escondendo atrás das pessoas, porque eu fazia muito isso, tá? Quando a gente está acima do peso, principalmente mulher que é vaidosa, a gente vai se escondendo atrás dos outros. E aí quando eu pegava e olhava aquela foto, eu falava, caramba, essa não sou eu, o que aconteceu? Não, essa pessoa aqui não sabe tirar foto direito. Quantas e quantas vezes eu telefonei para amigos que eu tinha intimidade e disse assim, não, pelo amor de Deus, tira aquela foto da internet, não poste isso não, essa não sou eu. Mas era eu. Era eu. Aquela vida desregrada, aquela falta de sono, aquela exaustão, estava me levando a isso. E eu comecei a entender que seria um caminho sem volta. Eu comecei a ver diversos colegas nossos infartando, exaustos. Eu falei, eu não quero isso para minha vida. Qual é a grande vantagem da auditoria? A auditoria, eu trabalho em horário comercial. Ah, mas não tem plantão na auditoria médica? Tem. Existem as vagas de plantão, existem os postos de plantão, porque o hospital funciona 24 horas. Então eu vou ter aquele paciente que vai internar de emergência, eu vou ter aquele paciente que vai ter alta de manhã muito cedo, eu vou ter aquele paciente que tem uma intercorrência qualquer e precisa ir para uma sala de cirurgia e eu tenho que liberar um material especial para ele. Eu vou ter todas essas situações. Então existe também o plantão. Então existem os plantões em auditoria, mas é diferente, porque o plantão em auditoria você vai estar ou na empresa, uma sala com ar-condicionado, um computador, ou você vai estar na sua casa, porque existem, como nós já conversamos em outras situações, outras oportunidades, eu já coloquei isso para vocês, eu já esclareci isso para vocês, de que hoje em dia a maior parte das operadoras trabalha com modelo ou híbrido ou 100% home office. São pouquíssimas as que exigem ainda o presencial full. Tá? Geralmente são as operadoras menorzinhas, muito pequenas, que requerem muito a presença física do auditor, porque nas operadoras grandes, como é que funciona essa divisão? Nas operadoras grandes, o volume é tão grande, a demanda é tão grande, que você tem tudo setorizado. Então você vai ter um auditor que vai tratar só das autorizações das internações, remoções, você vai ter um outro que vai tratar somente das autorizações de procedimentos, você vai ter um outro que vai tratar só dos medicamentos de alto custo, em especial os oncológicos. Você vai ter um outro que vai tratar somente de OPME, órtese, prótese, material especial. Então você vai ter tudo setorizado. Nas operadoras pequenas, não. Nas operadoras pequenas você tem um auditor que faz tudo. Quando eu trabalhei durante alguns anos numa operadora que tinha somente tinha 15 mil vidas, essa operadora, eu fazia tudo. Então eu autorizava procedimentos, eu autorizava medicamentos, eu autorizava material de alto custo, eu autorizava as drogas oncológicas, reumatológicas, enfim. E a gente fazia isso tudo. A gente fazia perícia médica, a gente fazia análise de contas hospitalares, era tudo concentrado num único auditor. Claro que nós éramos uma equipe, havia um revezamento de dias, nós trabalhávamos sempre um enfermeiro e um médico, né? Então nós tínhamos uma enfermeira que ela ia de segunda a sexta, ela fazia rotina, e nós tínhamos os médicos auditores, nós éramos 3 médicos auditores que nos revezávamos nos dias da semana. Nessa operadora eu trabalhava por 12 horas semanais, então eu fazia 3 turnos de 4 horas. Então isso é para mostrar para vocês que existem diversas possibilidades de composição. Eu posso ter composições de 4 horas por dia, eu posso ter composições de 5 horas por dia, eu posso ter composições de 6 horas por dia, de segunda a sexta ou em dias variados da semana. Essas composições elas acontecem tanto nos contratos CLT quanto nos contratos por PJ. Você pode ter as duas modalidades dentro da auditoria. Você pode também na auditoria trabalhar sendo contratada diretamente pelas operadoras de saúde, ou você pode ser contratada pelas empresas terceirizadas, que são empresas de auditoria médica que prestam serviços de auditoria médica. Essa empresa assina o contrato com a operadora e você trabalha para a empresa. Então, normalmente, nesse formato, funciona como PJ. Você tem que ter a tua PJ, você emite nota fiscal mensal para aquela empresa, que é, por sua vez, a empresa que é contratada da operadora. Então, você não tem vínculo direto com a operadora, mas você atua no espaço físico ou no ambiente virtual da operadora, com todos os acessos, as senhas, as permissões, como se da operadora fosse, porém, o seu trabalho é intermediado por esta empresa de auditoria. Esse é um dos formatos. O outro formato, que é o mais comum, que é o que a gente mais
vê dentro da auditoria é a contratação direta pela própria operadora. Aí quando você é contratado pela operadora, esse contrato costuma ser CLT, e aí nesse contrato CLT a maioria das operadoras te oferece férias, 13º, aquilo tudo que está na CLT, e mais um plano de aposentadoria. A maior parte delas, pelo menos as que eu trabalhei e que amigos também trabalham ou trabalharam, ou seja, as maiores, as mais renomadas, elas oferecem um plano de incentivo à previdência privada. Geralmente não vou falar o nome de banco, né? Não vou falar o nome de banco, não, só vou fazer propaganda para os bancos, mas são 2 grandes bancos conhecidos, de ampla clientela, que essas operadoras trabalham. Então, o que acontece? Você vai lá, faz o desconto direto na tua folha, no teu contra-cheque, você determina qual é o valor, existe um teto que pode ser feito, você determina qual é o valor que vai ser descontado, e aí todo mês aquilo já sai desconto em folha e a operadora chega e cobre. Então, se você descontar R$350 por mês, a operadora vai lá e deposita mais 350. Então, o senhor plano de incentivo. Esses valores variam, tá? De acordo com o salário de cada um, mas eu estou dando um exemplo. A questão também do plano de saúde, o ganho indireto que a gente tem com o plano de saúde é uma coisa absurda. No meu caso, hoje em dia, para vocês terem uma noção, eu tenho um filho já de 26 anos, então meu filho, no ano passado, quando ele completou 25 anos, foi que ele perdeu o direito de permanecer como meu dependente, mas até os 25 anos ele ainda era meu dependente. E ainda assim, deixando de ser meu dependente, por ele ser filho de funcionário, quando ele fez o plano dele individual, ele ainda entrou num grupo que deu a ele um desconto absurdo. Então hoje ele pagaria em torno de R$1.000 e poucos pela faixa etária dele para ter o plano que ele tem, e ele paga em torno de R$500, praticamente 50%. E eu tinha, até o ano passado, quando ainda era o meu filho, com 25 anos no plano, minha filha com 18, eu e meu marido, os dois já com 47 anos, eu tinha um desconto mensal de menos de R$300 no meu contra-cheque para um plano extraordinário, top de linha, para a minha família inteira. Então essa é uma das grandes vantagens da auditoria. Quanto você gasta de plano de saúde por mês? Quanto que soma o total da tua família, o total da tua casa? Então você tem que pensar que no salário da auditoria médica, além do salário pelas horas trabalhadas, pelas horas acordadas pelo contrato CLT ou PJ, você tem esses fatores que agregam. Na PJ, geralmente, você não tem o plano de saúde nem o plano de previdência associados. Mas dependendo do teu contrato, dependendo da empresa que te contratar, é possível haver algum tipo de negociação para que você tenha um desconto significativo no plano de saúde oferecido por aquela operadora. Não é certo, não é garantido, mas é possível haver essa negociação. Agora, via CLT não. Quando você é contratado CLT, através da própria operadora de saúde, você tem esse plano e o plano é normalmente extensivo aos seus familiares, aos seus dependentes, tá? Então, é muito importante a gente entender que a auditoria médica, ela te dá essas oportunidades. A auditoria médica, ela te dá a oportunidade de uma vida mais regrada, ela te dá a oportunidade de você trabalhar em casa, ela te dá a oportunidade de você ter um aprendizado constante, porque a gente tem que estar sempre estudando, a gente tem que estar sempre à frente do que está acontecendo, as novas tecnologias, as novas diretrizes, os novos estudos, as novas medicações. Então você ganha para estudar, aprender constantemente, discutir casos clínicos, que para nós médicos é algo super prazeroso, e dormindo na tua casa todos os dias, você passa a ter férias, 13º, fundo de garantia. Quantos de nós aí, nesses plantões da vida, dávamos plantões antigamente através de cooperativas, depois vieram as OSs, nem sempre esses empregos têm as datas de pagamento honradas, muitas vezes a gente tinha que receber um dia X e a gente vai receber tantos dias depois, às vezes no mês seguinte. Quantos de nós já não passaram, né? Já não passamos por situações como essa? Então, é importante que a gente tenha, a partir de uma determinada idade, o ideal é a vida inteira, mas principalmente a partir de uma determinada idade, é extremamente importante que a gente tenha uma previsão de recebimento, de valores, de organização financeira. Isso tira o sono. Se eu não tiver uma organização financeira, eu não durmo. Então, além de eu não dormir pelas noites em trabalho, pelas noites viradas no plantão, eu também não dormia porque eu tinha uma inconstância nos meus recebimentos. Houve uma época em que eu tinha 3 plantões vinculados ao Estado e naquela época o Estado atrasou o pagamento em 3 meses. Você imagina você ficar 3 meses sem receber 3 salários. Isso aconteceu comigo. Foi a maior dívida que eu contraí na minha vida. Eu me lembro até hoje do meu marido enlouquecendo, pegando os meus cartões de crédito e cortando, porque ele falava assim, não é possível, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Foi
foi que eu fiquei 3 meses sem receber em 3 empregos. Então, em teoria, eu tinha um ganho legal. Então, eu acredito que você seja igual a mim em relação a esse aspecto. Dificilmente você não será. Eu, particularmente, se não estiver com a minha vida financeira organizada, eu não durmo. Eu tenho insônia. Se a minha vida financeira estiver desorganizada, eu deito na cama e a minha cabeça começa a fazer contas. E isso acontecia comigo. Teoricamente, eu ganhava muito. Na prática, volta e meia, o salário atrasava. E além disso, mesmo quando eu estava dando plantão em situações, empresas, hospitais, OS, cooperativa, o que fosse, que pagasse certinho, que viesse tudo direitinho, eu tinha aquela sensação do merecimento. Trabalhei pra caramba, tô no meu momento de lazer, eu mereço aquela bolsa que eu queria tanto, eu trabalhei. Eu mereço ir àquele restaurante mais caro, eu trabalhei. E aí, num determinado momento, quando você começa a ter muito esse sentimento de merecimento, você começa a gastar, até porque você está cansado. Você não quer fazer comida. Você não quer ter que se preocupar com coisas pequenas, porque você trabalhou pra caramba, você está cansado. Quando você chega, você quer usufruir do resultado daquele teu trabalho. Só que você não percebe que aquele usufruir, ele está descontrolado, porque ele quer, na verdade, uma compensação. O teu cérebro busca uma sensação de prazer, de compensação, para te dizer que aquela ação desregrada reiteradamente, ou seja, aquela falta constante de sono, aquela exaustão que se repete, que se perpetua, ela vai te trazer alguma coisa positiva. O teu cérebro quer te dizer isso. Ele tenta justificar isso. Só que não tem. Eu não estou dizendo que você não deva comprar a bolsa que você quer muito. Eu não estou dizendo que você não deva ir ao restaurante legal que você quer conhecer ou que você já gosta de frequentar. O que eu estou dizendo é que estes gastos, eles não podem acontecer de uma maneira impulsiva, de uma maneira não programada. Porque o sentimento de compensação, de merecimento, ele acontece desta forma. Ele faz com que você tenha essas despesas de maneira impulsiva, não há um raciocínio. Não há uma organização financeira. E aí, de repente, você olha, chega o dia do mês de pagar o teu cartão está explodindo. E aí, às vezes, naquele dia, você não está com aquela provisão financeira programada, porque você não esperava que viesse tanto, você não se organizou. Aí você entra naquela bola de neve dos juros do cartão. E aí vem aquela bola de neve, aí você faz o quê? Vai lá e parcela o cartão. Aí você paga uma enormidade de juros. E aí você já não dorme. Porque ninguém gosta de estar devendo. Ninguém gosta de trabalhar tanto, ter a sensação de que está ganhando muito, que está ganhando bem, e na hora H, vem aquele choque de realidade. Peraí, o que aconteceu? Eu não dormia. Então, hoje em dia, eu consigo ter noites de sono em paz, porque eu consigo ter organização financeira. Eu, hoje em dia, faço todas as viagens que eu quero fazer, eu vou a todos os restaurantes que eu quero ir, eu compro todas as bolsas que eu quiser comprar, porque eu faço com planejamento. Eu aprendi a não fazer nada no impulso. Eu não preciso mais ter esse sistema de compensação. Isso não me pega mais. E é isso que eu quero apresentar para você. Eu não estou aqui para fazer falsas promessas, eu não faço. Eu não sou blogueira, eu não estou aqui para ser atriz. Eu sou médica como você. Eu sou sua colega. A única diferença é que eu trilhei um caminho que você vai começar agora. E eu vou te apresentar esse caminho, a gente vai conversar bastante, a gente vai ter vários encontros e principalmente esse nosso encontro do dia 19 de outubro. A gente vai se encontrar no dia 19 de outubro, às 20h30, para conversar muito sobre isso. E é importante que você participe. Eu vou todas as vezes que a gente fizer esses encontros aqui no YouTube, que eu trouxer essas aulas para vocês, eu vou sempre falar um pouquinho mais sobre auditoria, eu vou sempre trazer vocês mais para dentro do universo, mas nesse nosso encontro do dia 19 de outubro, você vai ter a oportunidade de estar ali, cara a cara comigo, de fazer as suas perguntas, de tirar as suas dúvidas. Então vai ser muito gostoso esse nosso encontro. Vai lá na minha página do Instagram, me segue, e tem um linkzinho lá para você preencher. Esse link tá lá na minha bio, você preenche aquele link, você vai entrar num grupo de WhatsApp. Neste grupo você vai receber todas as informações sobre o evento e o link de acesso do dia do evento que vai acontecer aqui no nosso canal do YouTube. E eu quero te ver aqui, eu quero bater esse papo com você olho no olho. Eu quero que você me conte quais são
as vivências que você tem de plantão até hoje, qual é a tua expectativa de futuro, qual é o teu planejamento, onde você se imagina daqui a 10 anos. Você se imagina mais 10 anos sem dormir direito? Você acha que isso vai ser saudável? Você acha que dá para ter longevidade? Você acha que o coração aguenta isso tanto tempo? Então vamos conversar sobre tudo isso. Eu hoje em dia consigo ter organização, isso não tem preço. E é isso que eu proponho para você. Eu não tô aqui dizendo que ninguém vai ficar rico. Vou ficar rico com auditoria, não. Mas você também não ficou rico com plantão. Você só perdeu saúde. Então o que eu vou apresentar para vocês, o que eu vou trazer para vocês ao longo de todos esses nossos encontros, e principalmente no dia 19 de outubro, é esse conceito, esse conhecimento. O que faz um médico auditor? Qual é o ganho que eu tenho para minha vida com a auditoria médica? De que forma isso pode me impactar? Aonde eu posso chegar com a auditoria? Começa a se fazer essas perguntas. Mas eu quero te fazer uma proposta, para a gente encerrar aqui esse nosso encontro, eu quero te fazer uma proposta de você começar já a se organizar mentalmente, psicologicamente, de você começar a planejar uma boa noite de sono. Tá, Renata, mas então o que eu posso fazer para melhorar minha qualidade de sono neste primeiro momento, enquanto eu ainda estou dando esses tantos plantões, enquanto eu ainda não comecei o curso de auditoria, enquanto eu ainda não consegui redefinir a minha carreira? Então tem pequenas ações que você já pode começar a colocar em prática agora, que vão te ajudar a começar a se preparar para essa transição em busca de qualidade de vida. Modifica a alimentação no plantão, come coisas menos gordurosas, come coisas menos calóricas, leva o teu lanche de casa, leva a tua refeição de casa. Você pode fazer opções mais saudáveis que vão te dar mais sensação de bem-estar, mais sensação de leveza. Essa sensação de leveza, o organismo tendo que trabalhar menos para fazer uma digestão de um jantar que a gente engole correndo, que no plantão a gente come correndo, você vai ter mais facilidade para atingir o relaxamento mais rápido naquele horário curto que você tem de repouso noturno. Muitas vezes acontecia comigo, eu estava tão agitada que quando chegava o meu horário do repouso, eu levava às vezes quase que o tempo inteiro que eu tinha para dormir só para conseguir desacelerar. E aí acabava não dormindo nada, eu tirava um cochilo muito breve porque já estava na hora de eu cumprir o meu turno da madrugada. Então, procura mudar essa sua alimentação no plantão, você vai ter vários ganhos. Você vai ter diminuição de peso, você vai ter, consequentemente, diminuição da tua hipertensão, se você for hipertenso. Você vai ter melhora na sensação de bem-estar, de edema. Isso vai ajudar você a dormir um pouco melhor, a relaxar um pouco mais naquele curto período de repouso noturno. Tenta também, leva um fonezinho de ouvido, tem vários sites que a gente pode baixar essas meditações. Baixa uma meditaçãozinha, coloca aquilo no ouvido, relaxa, tenta desacelerar, pensar em coisas boas. Ou então, não tenho saco de fazer meditação, não gosto, acho isso uma besteira. Ouve uma música. Coloca uma musiquinha suave, fecha os teus olhos, se concentra na tua respiração e você vai começar a desacelerar. Se você só tiver 1 hora de repouso noturno, não, eu tenho 1 hora, eu tenho 1h30. Faça aquela tua 1 hora, aquela 1h30 ser rejuvenescedora, ser renovadora para aquele teu descanso, para que o teu organismo consiga voltar a dar o melhor de si assim que retornar ao teu horário noturno. Não vai ser ainda suficiente, mas é o primeiro passo para você começar a controlar a ansiedade que a gente tem nas noites do plantão, para você começar a se preparar para essa transição em busca de uma vida mais saudável. Então, espero que você tenha gostado desse nosso encontro, que você possa ter tirado daqui informações valiosas. Eu tive um prazer imenso em estar aqui com você hoje. Então, para que você não perca nenhum conteúdo, para que a gente continue se encontrando com regularidade, se inscreve no canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve, ativa ali o sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser sinalizado de que há vídeo novo. Então, não deixa de se inscrever no canal, curte, compartilha esse vídeo. Informação boa foi feita para ser compartilhada. Compartilha esse vídeo, compartilha com os teus amigos. Quantos outros colegas médicos não estão precisando receber essas informações? Quantos outros colegas médicos não merecem também ter acesso a esse conhecimento e a essas oportunidades, tá bom? Então curte,
compartilha esse vídeo com teu amigo, divide, compartilha, distribui a informação. Informação boa foi feita para ser compartilhada. Um abraço, te vejo na próxima.